No nosso cotidiano, entender como diferentes configurações de mola podem influenciar o comportamento do sistema é fundamental para o desenvolvimento e a otimização de muitos tipos de dispositivos e estruturas. Por exemplo, dentro da engenharia civil, molas podem ser usadas em isoladores de base para proteção contra terremoto. Na construção e na projeção de um automóvel, sistemas de suspensão de veículos utilizam combinações de molas para otimizar tanto o conforto quanto a sua estabilidade. Na área médica, próteses podem usar associação de molas para imitar as propriedades mecânicas dos tecidos humanos. Existem duas maneiras de você associar as molas. Elas podem ser associadas em série ou em paralelo. Quando se deseja criar um sistema que precise absorver grandes deformações, coloca-se as molas em série para aumentar a extensão total para uma dada força, resultando dessa forma em um sistema mais flexível. Quando se deseja um sistema mais rígido, que suporte grandes forças ou menor deformação, vamos associar as molas em paralelo. Ficou interessado? Não sai daí não. Depois da vinheta, tem mais! Então vamos começar com a associação em série. Eu tenho duas molas diferentes, mola 1, uma constante elástica K1, mola 2, uma constante elástica K2. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma força sobre esse sistema. E o que vai acontecer? Quando eu aplicar essa força F nesse sistema, eu vou perceber que cada mola individualmente vai sofrer uma deformação. A mola 1 sofre uma deformação x1, a mola 2 sofre uma deformação x2, né? Porém, é importante a gente frisar o seguinte: cada uma dessas molas estará submetida à mesma força, ou seja, força que age na mola 2, força F. E na mola 1, também a força F. Né? Só que tem um detalhe. Quando a gente faz uma associação em série, a deformação total vai ser a soma das deformações. Ou seja, vamos botar aqui o nosso resuminho. Quando as molas estão em série, a força exercida em cada mola é a mesma, mas a extensão total é a soma das extensões individuais de cada mola, ou seja, a deformação total é a deformação da primeira mola mais a deformação da segunda mola, ou seja, a deformação total x vai ser x1 mais x2. Como é que a gente vai trabalhar? A melhor maneira é a gente supor o seguinte: vamos supor que exista uma mola que, quando eu aplico a força S, ela vai sofrer a mesma deformação. Ou seja, existe uma mola que seria equivalente à combinação dessas duas. Quando eu aplico a força F, ela vai sofrer a mesma deformação que essas duas aqui juntas. Eu vou dizer que esta mola, né, que é equivalente a essas duas, ela vai ter uma constante elástica K. Bom, se a gente pegar a fórmula da força elástica, Kx, e se a gente isolar a deformação, sendo S sobre K, S sobre K, seria exatamente o quê? Essa deformação, tá? Mas aí eu tenho que a deformação total é a soma das deformações. Então, o que seria o x1? O x1 seria a força F sobre K1. E o que seria o x2? A mesma força sobre K2. Então, aqui, ó, substituindo essa expressão lá em cima, a gente chega nessa expressão matemática. Eu posso cortar essa força F, tá? Ela em evidência e ela cortar. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que o inverso da constante elástica equivalente
seria a soma dos inversos das constantes elásticas de cada mola individual. Se a gente resolver aqui, fizer o MNC, a gente chega numa expressãozinha mais elegante e fácil de gravar. Ela seria o produto pela soma. Ou seja, se eu quero saber quanto vale a constante elástica equivalente, vou fazer o quê? Produto pela soma. Mas tem um detalhe, essa formulinha ela só serve para 2 molas. Ó, Alex, mas se eu tiver 3, 4, 5 molas, a gente vai pegar e vai expandir isso aqui, ó. 1 sobre K3, 1 sobre K4, 1 sobre K5. Exatamente assim. Tá? Bom, outra situação interessante é o que aconteceria se eu tivesse molas idênticas. Tá? Se eu tiver molas idênticas, a minha constante elástica ela vai ficar dividida pelo número de molas. Então, quanto mais molas eu colocar, menor é a constante elástica equivalente. Se eu colocar 2 molas idênticas, a constante elástica vai ser K sobre 2. Se eu colocar 3 molas idênticas, a constante elástica vai ser K sobre 3. Se eu colocar 5 molas idênticas, a constante elástica vai ser K sobre 5. O que a gente conclui dessa brincadeira? Que se eu aumento o número de molas em série, a constante elástica equivalente vai diminuindo. E a consequência disso? A consequência é que a associação ela vai se tornando menos rígida. Quanto menor a constante elástica de uma mola, menos rígida ela fica. Então, se eu quero um sistema em que as molas não sejam muito rígidas, coloco uma associação em série. Mais molas em série, menos rígida, o sistema vai ficar. Bom, e como vai ficar uma associação em paralelo? Na associação em paralelo, eu tenho 2 molas independentes, cada uma com a sua constante elástica, mola 1 com a constante elástica K1, mola 2 com a constante elástica K2. Eu vou prender essas 2 molas numa barra rígida de massa desprezível e vou puxar esse sistema. Vou fazer uma força F. O que vai acontecer? Quando as molas estiverem associadas em paralelo, todas as molas terão que sofrer a mesma deformação. Ao contrário da associação em série, em que você aplicava uma força no sistema, né, e cada mola tinha a sua deformação independente, a mola 1 deformava x1, a mola 2 deformava x2, na associação em paralelo não. Todas as molas serão submetidas à mesma deformação. E mais, essa força que eu apliquei, ela vai ser redistribuída entre as molas. Ou seja, para que essas molas tenham a mesma deformação, cada mola tem que estar submetida a uma força diferente. Então, a mola 1 vai ficar submetida à força F1. A mola 2 vai ficar submetida a uma força F2. De tal modo que a soma dessas 2 forças tem que ser exatamente igual à força que foi aplicada na barra rígida. Ora, e se eu tivesse N molas? Ou seja, se eu tivesse 3, 4, 5, 10 molas? Bom, se eu tivesse 10 molas, a força total iria ser redistribuída entre as 10 molas. Eu teria uma força elástica na primeira mola, uma força elástica na segunda, na terceira, na sétima, na oitava, na nona, até chegar na última mola. Bom, cada força dessa, cada molinha dessa, então, vai gerar uma força elástica, Kx. A primeira mola vai gerar uma força elástica K1x, a segunda mola K2x, a terceira mola K3x, e assim vai. Posso colocar esse x, né, essa deformação, em evidência, posso fatorar essa equação.
Então, a minha força total ela vai ficar exatamente igual ao somatório das constantes elásticas multiplicado pela deformação. Ora, como é que a gente vai achar, então, a constante elástica equivalente? Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos na associação em série. Vamos fazer de conta que eu possa substituir essas duas molas por uma única que seja equivalente, ou seja, uma única mola que vai surtir o mesmo efeito que essas duas molas juntas. Então, eu troco essas duas por uma mola. E essa mola ela vai ter uma constante elástica K. K1, primeira mola, K2, segunda mola, e a nossa mola, né, equivalente, ela vai ter uma constante elástica K. E essa força total, ela seria a constante elástica equivalente dessa mola multiplicado pela deformação. Então, se a gente pegar e comparar as duas equações, né, pegando as duas molas que a gente fez anteriormente com a mola equivalente e igualando, eu posso cortar esse x e chegar na constante elástica equivalente, que seria o quê? Seria simplesmente a soma das constantes elásticas. Então, se eu tiver duas molas em paralelo, eu vou somar a primeira com a segunda constante. Se eu tiver 3 molas em paralelo, eu somo a primeira com a segunda com a terceira. Se eu tiver n molas em paralelo, eu vou somar as n constantes que eu estiver no meu sistema. Ou seja, a constante da mola equivalente para molas em paralelo é simplesmente a soma das constantes das molas individuais. E aí a gente vai agora particularizar alguns casos especiais. Tá? E se eu tivesse, né, N molas? Se eu tivesse N molas, aqui, ó, K1 mais K2 mais K3 mais K4 mais K5 até a enésima mola. Se todas essas molas forem iguais, tá? Eu vou ter N vezes K1. Considerando que todas as molas teriam a mesma constante elástica, né? Se eu tenho N molas, é só multiplicar. 10 molas, qual é a constante elástica? Vai ser 10 vezes a constante elástica da primeira mola. Então, se eu tiver 2 molas, 2 vezes. 3 molas, eu vou multiplicar por 3. Se eu tiver 5 molas, eu vou multiplicar por 5. O que a gente conclui dessa brincadeira, né? À medida que a gente vai aumentando o número de molas em paralelo, a constante elástica equivalente ela vai aumentando. E quanto maior a constante elástica, mais rígida vai ficando a nossa mola. Então, se eu quero um sistema que exija molas mais rígidas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar molas associadas em paralelo. E assim, concluímos o nosso vídeo sobre a associação de molas em série e em paralelo. Espero que esta explicação tenha sido clara e que agora compreendam melhor como essas configurações influenciam o comportamento das molas nos sistemas mecânicos. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perderem os próximos conteúdos. Comentem abaixo se tiverem dúvidas ou sugestões para futuros vídeos. A interação de vocês é extremamente importante. Muito obrigado e até a próxima!